E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo aí? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos lá. Ano se encaminhando para o final, exatamente. Eu falei que eu ia tentar fazer umas coisas aí para fechar o ano. Acho que não tenho nada espetacular, nada de especial a princípio para fazer não. Mas vou colocar, continuar mandando aí alguns vídeos, as ideias que surgirem, eu vou mandando aí para vocês, pra gente fazer um debate, para de repente pegar como dica, né? Vocês pegarem como dica, qualquer coisa assim. Trocar uma ideia, isso é que é o mais importante para quem gosta tanto de música como nós gostamos, não é verdade? Então vamos lá, esse vídeo aqui é para falar sobre o Big Four dos anos 90, Big Four das bandas de metal dos anos 90. Olha que interessante isso, cara. Eu quando vi essa notícia, eu não sei se eu vi na época, eu guardei a ideia há tanto tempo assim. Ela é de agosto desse ano, essa notícia, saiu no Whiplash, né? Falando sobre uma lista que a Loudwire fez. Loudwire é um portal, um site estadunidense, né? Especializado em música pesada, que eu vira e mexe, dou uma olhadinha ali e tal. Quando você vai ver alguma notícia, muitas vezes quando você vai procurar uma notícia de metal, ou quando você quer ver ranking de discos da sua banda, de uma banda que você está querendo conhecer um pouco mais, a Loudwire sempre disponibiliza, tem um conteúdo realmente bastante rico. Então é de se parar para pensar, né? Prestar atenção, é digno de prestar atenção quando sai uma lista assim da Loudwire, né? Vale a pena dar uma sacada, considerar. E eu achei legal essa ideia, falar então sobre esse Big Four. É claro, segundo a Loudwire, que eu achei interessante, diria até que concordo. Na minha cabeça, tanta coisa pensando, assim, não deu para parar aprofundadamente, fazer uma pesquisa para ver certinho, me perdoem aí, né? Porque a vida é uma loucura. Mas eu tendo a concordar com essa lista que eles fizeram, que a Loudwire fez. De cabeça me veio só mais uma banda que poderia estar no lugar de uma dessas aqui. Mas eu não me lembro de outras mais, muitas mais. Com certeza virão várias aí. Vocês deverão falar nos comentários, ou eu vou pesquisar mesmo, de curioso, quando tiver mais tempo, e descobrir que tem outras bandas muito boas também, ali do metal dos anos 90, que poderiam estar nessa lista. Esse Big Four, que é bem restrito, né? Big Four, né? Porra. E só para situar, né? Contextualizar, Big Four, pensa-se, a referência é Big Four do metal, da história do metal, né? Estadunidense. Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax. Daí vem essa ideia de Big Four. Aí tem o Big Four da Alemanha, né? Com Creator, tal, aquela galera toda lá, que eu agora não lembro todas de cabeça. Possessed da Alemanha também, né? Creator, Possessed, né? E então a gente tem aí então essa referência que vem aí pra gente falar sobre Big Four. Sem enrolações, vamos logo aí esse Big Four dos anos 90. Vou começar falando sobre as bandas. Falando assim, da ano passado, que eu já falei várias vezes sobre todas essas bandas aqui. Procurem, tem vídeo no canal sobre essas bandas, vídeos bem legais, modéstia à parte. Então deem uma sacada em vídeos antigos, alguns. Deem uma sacada se vocês quiserem saber mais detalhes aí do que eu tenho a dizer, né? Meus camaradas também na época, sobre as bandas. Mas aqui é só para dar uma passadinha, contextualizar o porquê. Também corroborar um pouco porquê que essas bandas são o Big Four dos anos 90 do metal norte-americano. Começando pelo Pantera, né? Eu vou falar sobre as duas minhas bandas favoritas ali entre as quatro, né? As duas minhas favoritas, depois as outras duas na sequência. Começando pelo Pantera, repetindo aqui, que teve o seu grande, vamos dizer assim, grande trinca de discos ali nos anos 90. Depois, quem sabe um pouquinho mais, sabe que o Pantera já existia nos anos 80. A banda renega esse passado de alguma forma. Muitas vezes considerou sua discografia como sendo a partir dos anos 90, do álbum de 90, Cowboys from Hell, né? E eu meio que também falava, ai cara, que vergonha alheia, deixa quieto, faz de conta que não existe essa fase dos anos 80. Confesso, inclusive, até que eu nunca ouvi os discos dos anos 80 do Pantera. Louco, né? O fato é que a banda realmente ela foi muito grande, ela se tornou realmente talvez o grande pilar do metal dos anos 90, que explodiu, que surgiu nos 90. Aí você tem a contradição, né? O Pantera não surgiu nos anos 80, nos anos 90, mas ela realmente apareceu para o mundo de fato nos anos 90, comercialmente, até comercialmente, mas é claro, no gênero, né? no nicho do metal. Com Cowboys from Hell em 90, com Vulgar Display of Power em 92 e com o Far Beyond Driven em 94. Então você vê, é uma trinca realmente brutal na época, que levou o Pantera a patamares altíssimos, sem dúvida. Então acho que faz todo sentido Philip Anselmo, Dimebag Darrell, Vinnie Paul e Rex Brown. Essa galera aí está realmente incluída no Big Four das bandas de metal dos Estados Unidos, certo? Pantera, com toda a justiça aqui,
nessa lista aí, encabeçando essa lista. Na sequência, eu vi uma outra minha favorita, né? Que eu adoro, que eu vivo falando aqui, falei semana passada, inclusive semana passada? Quando que eu falei? Não, semana retrasada, né? Que eu fiz o duelo de álbuns. Outra banda que tinha que ser, eu às vezes até fico pensando se tivesse que fazer um segundo Big Four do metal geral mesmo, assim, independente de ser metal só dos Estados Unidos aqui. Geral, essa banda tinha que estar, o Sepultura tinha que estar, cara, na lista. Talvez uma lista 2, né, um segundo Big Four. Talvez o Sepultura devesse estar nesse meio, mesmo não sendo dos Estados Unidos, enfim, do metal mundial. É lógico que o Sepultura então marcou os anos 90 fortemente com esses álbuns aqui, o Chaos AD de 93 e o Roots de 96. A galera tá cansada de saber quem é da minha geração ou quem curte bastante aí o metal. É claro que o Sepultura já veio lançado o Arise, o meu disco preferido do Sepultura, em 91. Porém, cara, o Arise era um disco assim muito bom dentro de um estilo que já era conhecido, que a galera já... Beleza, bom, a gente tem o Slayer, a gente tem o Megadeth, talvez não se inclua nisso, tentar pensar num outro estilo aí que vá nessa linha. Obituary, mais ou menos, Obituary mais death metal, mas essa galera aí. Aí será que um Nuclear Assault, talvez? Aquele trash, aquela coisa, né? Então assim, o Sepultura já tinha o Beneath the Remains, principalmente o Beneath the Remains e o Arise nessa linha. Quando eles se diferenciaram de todo o resto, fazendo uma coisa única, inserindo muito do groove, né? Esse groove que tem muito ali, os anos 90 é muito muito conhecido por isso, né? As bandas usando um pouco mais de groove, aí, junto com aquela coisa mais pesada. Foi havendo uma mistura, isso aí é um elemento importante. Então quando Sepultura adicionou esse groove, vamos dizer assim, bem genérica, né? Ritmos, riffs mais cadenciados e tudo mais, pesados, porém cadenciados. Quando Sepultura acrescentou isso, um pouco de brasilidade também, notadamente, é claro, no Roots, aí a coisa ficou diferente. Aí todo mundo, pra muita gente, que eu sei, é um álbum espetacular, um álbum que mudou a vida e que inclusive influenciou uma banda que vem a seguir, né? Inclusive aí houve uma retro-influência, porque aí o Sepultura chamou os caras, um dos caras, para participar do Roots, inclusive, né? Vocês vão entender já já. Então realmente o Sepultura foi gigante nos anos 90. Eu já disse isso no outro vídeo, falo de novo, Sepultura só não é maior ainda porque é brasileiro. Se ele fosse uma banda dos Estados Unidos ou da Europa, fatalmente eles teriam ainda mais respeito. Já tem um respeito absurdo fora do Brasil, mas teria ainda mais se fossem desses outros locais aí. Então Sepultura, justíssimo estar no Big Four. Aí que começa talvez a entrar no Big Four dos anos 90. Aí talvez comece a entrar um pouco de polêmica. A banda que eu quero citar aqui na sequência, às vezes a pessoa você vai odiar a banda, mas tem que entender o que foi ali o fenômeno na época. É inegável. Você pode não gostar, mas tem que entender que era aquilo, que aquilo era um fato. Que isso foi um fato. O quê? O Korn ser uma dessas bandas do Big Four. O Korn surgiu, foi formado em 93, o Sepultura e o Pantera não. Mas o Korn foi fundado justamente nos anos 90, em 93, lá na Califórnia. E lançou 3 discos que 2 foram bem marcantes. O disco de estreia foi uma coisa diferente de tudo que já tinha se visto na história do metal, goste ou não, muitas influências aí também, o groove metal, influência do Sepultura, né, de certa forma, e coisas que vinham ali do rock do começo do rock alternativo dos anos 90 ali, Faith No More de alguma forma, o próprio Pantera também, tudo isso influenciou. O Korn colocou um caldeirão, o que viria a ser o nu metal, né, um caldeirão de alguns elementos da música, especialmente metal, é claro, mas com muitas influências aí, né, rap e tudo mais. Então isso deu origem ao Korn, que lançou esse álbum em 94, o álbum auto-intitulado, que tem Blind e tudo mais, né, Faggot e outras grandes músicas aqui. Lançou em 96 o Life Speech, que eu vi semana passada, excelente álbum também, mas acho que esse aqui, embora tenha músicas maravilhosas nesse aqui, o primeiro álbum é mais coeso, Life Speech de 96 e 98, pra fechar também essa espécie de trinca, não, se bem que foi uma quadra, diria, viu? Teve essa pra fechar a trinca mais... que colocou o Korn num patamar muito alto. Eu falo aqui do Follow the Leader, né, de Frequent Unleashed, de God Alive, It's On, e outras tantas aí desse álbum, Reclaim My Place, que eu vi esses dias, pirei lá treinando. Então discos realmente que marcaram bastante. O que viria a seguir do Follow the Leader, eu nem peguei, tem lá seus hits também, que é o Issues, mas eu resolvi pegar esses 3 aqui, para ilustrar. Então, querendo ou não, goste ou não, o Korn, mas isso não é metal, que palhaçada é essa, né, não sei o que. É uma banda que é dentro do estilo metal, do gênero metal, que marcou época, né? Então, e eu, falando particularmente por mim, eu adoro o Korn. Hoje em dia é uma banda que eu não consumo mais
os álbuns lançados nesse momento. Na verdade, desde 2003. 2003 foi o último álbum que eu comprei do Korn, o Take a Look at the Mirror. A partir do álbum seguinte, né, See on the Other Side, se não estou enganado, que já tinha saído o Red, acho que tinha saído, ou tinha saído o David Silveria. O David Silveria acho que saiu primeiro, o Red ainda tava, se não me engano. Depois o Red saiu também. Se não foi invertido, mas quando foram saindo esses dois aí, membros, eu perdi o interesse, achei que a banda não acertou mais a mão, desculpa. Já teve um comentário aqui de um inscrito, né, de um camarada, falando que, ouve o disco tal, que agora nem me lembro o nome, que vale a pena, você vai curtir. Mas eu acabei nem ouvindo, cara, até hoje. Realmente eu me desprendi da banda, mas gosto muito desses álbuns aqui e outros que eu tenho aqui, que é o... Na verdade já tem mais um, né? Não, tem o Untouchables também, que eu acabei de falar. O Take a Look at the Mirror, que é o último que eu comprei, o Wish, que eu citei agora, e o Untouchables, que também é bom. É bom. Os melhores mesmo são esses 4 primeiros, mas os outros 2 também são interessantes. Então Korn aqui na lista também com certeza. E pra fechar, uma banda que eu demorei pra prestar bastante atenção. Quando eu prestei atenção nessa banda, já era nos anos 2000 inclusive, porque eram clipes do álbum Lateralus, que é dessa camiseta que eu tô usando aqui, né, a capa aqui reproduzida nessa camiseta. O álbum é de 2001, o Lateralus. Mas essa banda já vinha fazendo um barulho interessante, literalmente, nos anos 90. A banda começou em 90 especificamente e lançou os 2 primeiros discos são dessa década. De 93, o Undertow, que tem Sober, perfeita, música maravilhosa. Procurem performance ao vivo, uma das performances ao vivo. Acho que não sei se é no Lollapalooza, não sei o que é. Destruição total. Essa música está sendo cantada ao vivo. E também o Anima, acho que é assim que fala, Anima, o segundo álbum da banda. Olha que capa doidona, não sei se dá pra vocês verem esse efeito maravilhoso, diretamente de 1996, né? Aqui o Anima, outro disco lançado nos anos 90 do Tool. Mas como eu falei, eu vi clipe das músicas do Lateralus, já nos anos 2000. Isso me chamou um pouco a atenção. O primeiro disco que eu comprei foi o Lateralus, anos depois, lá pra 2000 e talalá. Mas o Tool já tinha feito a sua marca. Anima, inclusive, é a trilha desse vídeo aqui que eu tô gravando. É um disco que tem, o Anima tem a música Stink Fist, tem a 46 and 2, tem qual mais outra música foda aqui, Jimmy, então a faixa título inclusive. Então é um disco sensacional. E o Undertow, de 93, tem até parceria com o Henry Rollins, ex-Black Flag, Rollins Band e tal, na música, se não me engano, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome da música de cabeça. Tanta música, cara. Puta merda, eu vou ficar devendo, hein. Porra, que sacanagem. Não vou lembrar de cabeça agora qual é a música que o Henry Rollins canta, faz parceria, e fica muito bom, inclusive. Boa essa parceria com o Maynard James Keenan. O James Maynard Keenan, minha memória tá foda hoje. Vocalista da banda, ele é do Tool. Grande performance. Mas o disco como um todo tem Prison Sex, tem a Sober que eu falei agora, tem a Swamp Song. Então é um excelente disco aqui, o Undertow também. E coloca, assim, o Tool pela excelência, né, cara? Os álbuns bons e excelência. Por ser uma banda tão diferenciada, que tem uma estética toda única no palco, né? Tava evoluindo, né? Se você procurar esse clipe aqui, essa performance que eu falei de Sober, ainda vai ser uma banda comum no palco. Mas depois eles só foram evoluindo nesse sentido. E é lógico que eles atingiram talvez o ápice disso já nos anos 2000, talvez. Talvez isso seja um pouco contraditório com o que a Loudwire elegeu. Mas sim, dá pra cravar assim, que é uma banda que já marcou seu nome, independente só da estética, mas o som em si, né, já é o suficiente pra gente dizer que a banda marcou os anos 90 com esses 2 discos aqui. E só viria a crescer, né, com o Lateralus e também com o disco seguinte ao Lateralus, né, de 2006, que eu nunca... 10,000 Days. Eu penso em 100,000 Days. 10,000 Days é o disco que viria depois do Lateralus. Então são essas 4 bandas, cara. Pantera, Sepultura, Korn e Tool. Esse é o Big Four do metal dos Estados Unidos, ali nos anos 90, segundo a Loudwire, e que eu, particularmente, humildemente, endosso. Porém, como eu falei no começo, poderia colocar de repente o Machine Head, que surgiu nos anos 90 também, lançou álbuns muito bons, principalmente o primeiro, Burn My Eyes. Não sei se é o suficiente. Eu gosto muito do The More Things Change também. O Burn My Eyes é mais classicão, mas o The More Things Change é espetacular. Depois a banda dá uma
muda um pouco de estilo, eu curto pra caramba, mas no cômputo geral talvez isso deponha um pouco contra eles. Então Machine Head é o que eu lembro aqui que poderia ser incluída nessa lista. Vocês têm, venham com outras ideias, com outras bandas aí para me ajudar, né? E eu também, como eu falei no começo, vou pesquisar aqui para lembrar de outras bandas marcantes do metal dos anos 90, não que continuaram necessariamente, tá? Eu coloquei uma exceção aqui, o Pantera e Sepultura tem que estar aqui porque eles foram muito únicos nos anos 90, independente do material dos anos 80. Mas se tiverem outras bandas que surgiram nos anos 90, que são de metal, de alguma forma, algum estilo do metal, vamos trocar uma ideia aí pelos comentários e tudo mais sobre essa lista aí, sobre esse Big Four do metal estadunidense anos 90. Beleza, galera? É isso aí então. Esse foi mais um vídeo. Semana que vem, sabe-se lá o que vai ter, hein? É nóis, galera. Até a próxima.